Olá, querida, olá, querido. Estou aqui para nós estarmos compartilhando mais uma palavra, mais um tesouro da palavra. E esse tesouro da palavra que nós vamos estar compartilhando fala sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Outra coisa que tem me despertado muito interesse, está orando, está buscando para compartilhar, é o reino de Deus. Nós vemos muitas vezes na palavra a expressão reino de Deus e reino dos céus ser citada. E quando essas expressões são utilizadas, elas querem dizer a mesma coisa, né? O reino de Deus, um reino dos céus. Antes de a gente começar a falar, eu vou estar lendo com você aqui em Lucas 17, 20 e 21, que fala assim. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas. E agora nós vamos estar lendo Mateus 13, 10, 11 e 12. Fala assim. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então aqui em Mateus 13, no versículo 10, 11 e 12, Jesus está falando por que ele explica em parábolas. Está falando que para os discípulos ele mostra o reino dos céus. E aqui em Lucas 17, que a gente leu, fala novamente. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Jesus está respondendo para eles, agora o 21. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, essa expressão, eu pesquisei um pouco sobre isso, de reino de Deus e reino do céu significa a mesma coisa. O reino de Deus, um reino que não é terreno. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Jesus, quando ele veio à Terra, eles esperavam que Jesus ele buscasse algo terreno, algo humano, que ele viesse construir um reino aqui nessa terra. Eles acreditavam e eles esperavam, por isso muitos fariseus, muitos ficaram decepcionados quando Jesus veio, porque eles pensavam que Jesus ia trazer algo humano, algo físico, algo material. Jesus ele estivesse preocupado com construir coisas materiais, coisas físicas. E Jesus, o tempo que ele teve na Terra, ele não construiu nada físico. A gente não vê a Bíblia mencionar que Jesus construiu um templo, que Jesus construiu algo material. Então, nesse versículo, eu achei muito tremendo que ele falou: o reino de vocês não é nada visível, o reino está dentro de vocês. E é isso que eu queria falar com vocês, algo que o Espírito Santo tem falado comigo. O reino de Deus, o reino dos céus. Nós estamos aqui por causa do reino de Deus. Nós pertencemos ao reino dos céus. Jesus veio trazer o reino de Deus, o reino dos céus. O que é um reino? Onde há um que é o rei e onde há leis, onde há ensinamentos, onde há uma cultura, onde há costumes, onde há ensinamentos. E Jesus ele veio trazer o reino dos céus para a terra. Quando Jesus veio, ele realizou assim, muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais. Mas se você for ver nos evangelhos, na Bíblia, o que mais Jesus fez durante o seu ministério era ensinar. Ensinar sobre o reino de Deus, ensinar sobre o reino dos céus. Porque o que acontece? O que é conversão? O que é a pessoa se converter? Conversão significa mudança de mente, a mudança na forma das pessoas pensarem, porque a forma com que as pessoas pensam, elas mudando essa forma de pensar, muda a forma delas agirem, muda a forma delas serem, muda a forma delas se comportarem. Então Jesus, ele veio trazer um ensinamento, ele veio ensinar como sermos cidadãos dos céus,
como que Deus espera que a gente seja, como Deus espera que a gente se comporte, qual é o padrão de vida que Ele espera que nós vivamos, a forma de nós tratarmos o próximo, a forma de nós tratarmos as pessoas, a forma de tratarmos o órfão, a viúva, a forma de vivermos nessa terra que glorifica a Deus. Jesus, ele não veio construir nenhuma instituição, Jesus, ele não veio construir nada material, ele veio construir algo, como eu li no versículo, o reino dos céus está dentro de vocês, não é algo visível, ele veio construir algo invisível dentro de nós. Quando nós semeamos a palavra, quando nós falamos o amor de Deus, nós ensinamos, nós construímos algo invisível, nós construímos algo dentro das pessoas. Nós ensinamos e o Espírito Santo faz a obra, mas nós precisamos ensinar. E outro dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, por isso que eu estou trazendo essa palavra, que os homens que têm perdido esse entendimento do que é reino de Deus, o que é reino dos céus. Jesus, o reino é dele, o reino é de Deus, o reino não é dos homens, o reino não é da denominação A, B, C ou D, o reino não são de pessoas, o reino não é algo material, o reino é o reino dos céus. Quando nós vamos pregar o Evangelho, aquilo que o Evangelho faz, aquilo que a palavra faz, é construir algo dentro das pessoas, é ressuscitar algo dentro das pessoas, é despertar algo dentro das pessoas, é construir algo dentro das pessoas. Não é algo que nós vamos fazer físico. É claro que nós precisamos, sim, ter os templos, ter as instituições, temos as coisas, mas eu quero te dizer que o Senhor corrija a tua visão de reino. O que o Senhor deseja que nós vamos construir é muito mais que prédios, é muito mais que coisas materiais, é que nós venhamos construir dentro das pessoas algo que ninguém pode tirar, algo que o próprio Deus vem construir. Jesus, ele veio, se você for ver na Bíblia, parábolas, ensinamentos e mais ensinamentos, a maior parte da vida que Jesus passou aqui na Terra foi ensinando, foi construindo algo dentro das pessoas. Jesus, ele não construiu nada físico, nada material, ele veio construir o reino, e o entendimento de reino dos céus, reino de Deus. O Espírito Santo estava falando comigo quando eu orava, que os homens querem construir reinos materiais, reinos físicos. Esse não é o propósito de Deus. Jesus, ele não veio à Terra para construir nada físico. Então, querido, eu quero dizer, não sei como você está, não sei o teu pensamento, mas eu quero te dizer, se você é um filho, é uma filha de Deus, o desejo do coração de Deus é que você construa algo dentro das pessoas, algo dentro das pessoas que ninguém vai poder tirar, que você semeie a palavra, que você ensine a palavra, que você lidere algo dentro das pessoas, para que o reino dos céus, o reino de Deus seja implantado dentro delas. Quero te dizer, querido, algo que o Espírito Santo estava falando outro dia comigo. O céu está pronto. Mas só que Deus não está preparando o céu para nós, Ele está preparando nós para o céu. Por quê? Uma vez uma pessoa comentando comigo algo e ficou dentro do meu coração. O céu são pessoas com uma mentalidade de céu, com uma mentalidade de reino dos céus, com uma mentalidade de reino de Deus. Porque se você juntar, pensa, várias pessoas e levar para uma praia paradisíaca, um lugar lindo, maravilhoso, que tenha tudo do bom e do melhor, que tenha luxo, que tenha riquezas, que tenha tudo lindo, maravilhoso, mas só que essas pessoas que estiverem naquele lugar forem pessoas fofoqueiras, pessoas maledicentes, pessoas problemáticas, pessoas grossas, invejosas, mal educadas, pessoas egoístas. Então esse lugar, melhor que ele seja, vai se tornar um inferno. Então, na realidade, Deus está nos preparando para ir para o lugar. Quando Jesus fala, ele ensina a palavra, ele está te ensinando a ser um cidadão do céu. Porque o que acontece? Você tem que estar apto para estar naquele lugar. Porque eu creio sim que o céu será um lugar muito maravilhoso, lindo. Mas só que você precisa estar pronto para ir para lá, senão você não está apto, entende? A ser um participante desse lugar. Porque um lugar pode ser simples, pode ser humilde, um lugar pode ser ter poucos recursos, mas se esse lugar está cheio de pessoas boas, pessoas amorosas, pessoas caridosas, pessoas abençoadas, esse lugar pode ser mais simples que seja, esse lugar comece a se tornar um céu. Porque a gente é que faz aquele lugar ser um lugar abençoado ou ser um lugar que não seja um lugar bom de se estar. Então Deus, ele quer trabalhar na tua vida, querido. Ele quer trabalhar na tua vida. Será que você está apto para ir para o reino? Será que você
Você está apto para ser um cidadão do céu? Então Deus, quando ele ensina você a ser um cidadão do céu. Quando o Apocalipse fala aquele que está santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Para que você possa estar preparado para ir para o reino. Quando a palavra de Deus seja santo em toda a vossa maneira de viver, ele está falando para você se tornar uma pessoa apta. Então, quando Jesus, ele veio e se entregou na cruz por nós, mas o maior propósito de Jesus foi ensinar o reino dos céus para os homens. O reino precisa estar dentro de nós. A gente precisa se comportar na terra como cidadãos dos céus. Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos ser luz, precisamos ser sal, é que nós precisamos viver no reino terreno, nesse reino que nós vivemos, com a nossa mente no reino dos céus, com o nosso coração no reino dos céus, tendo atitude de cidadãos celestiais. Que você possa ser essa pessoa, que eu possa ser essa pessoa. O reino de Deus não são igrejas, o reino de Deus não é material, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é uma vida que agrada a Deus, é uma vida de santidade, é uma vida de honestidade, é uma vida de amor, é uma vida de amor ao próximo, é uma vida diferenciada. Então o Senhor mais uma vez vem falar essa palavra, quebrar todo o pensamento religioso na sua vida, no teu coração. Ele quer trazer o reino para você. O reino de Deus está dentro de você, dentro do seu coração. O Senhor, ele tira esse conhecimento dos sábios, dos fariseus, dos teólogos, para trazer essa mentalidade, esse discernimento, esse tesouro para os simples, das pessoas que querem ser cidadãos dos céus. Então, eu quero te convidar a ser uma pessoa que vai buscar o Senhor, que vai deixar que o Evangelho entre dentro do seu coração e te transforme, para que você possa estar apto, você possa estar apta a ser um cidadão dos céus, porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, é paz, alegria no Espírito. O reino de Deus é uma vida que agrada o coração de Deus, o reino de Deus é algo plantado dentro do nosso coração. Que você possa deixar esse reino, esse evangelho do reino, ser plantado dentro do seu coração. Esse entendimento de como você deve viver e a forma como você deve se comportar. Isso define, muitas das vezes, as pessoas são tão religiosas que elas acham, eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou para o céu. Só que essas pessoas são tão problemáticas, se elas forem para o céu, elas vão transformar aquele lugar no inferno. Não se escandalize, mas existem pessoas que você precisa, querida, se tornar uma pessoa apta a estar naquele lugar. O Senhor, ele quer te moldar para te levar para lá. O maior desejo do coração de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Cada dia que passa, você precisa ser mais semelhante a Jesus e menos semelhante ao mundo. Analisa a tua vida, eu vou te dar um tempo para você pensar. Nesse tempo que você tem vivido, você tem se tornado a cada dia mais semelhante a Jesus? Ou você quase não mudou nada na sua vida desde quando você se converteu até hoje? Ou você tem adquirido práticas que você tem se tornado cada dia mais semelhante ao mundo e menos semelhante a Jesus? Pensa um pouquinho. Se você nesse momento está reconhecendo práticas na sua vida que não são, Jesus não teria, que Jesus não faria. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que o reino de Deus seja plantado dentro do teu coração. Que você seja um cidadão do céu, que você entenda o reino de Deus, o reino dos céus, não é físico. O reino de Deus é algo que ele quer plantar dentro de você. Jesus, ele veio trazer ensinamentos, ele não construiu nada físico, ele construiu valores, ensinamentos, palavras. Ele mostrou poder, sim, do Espírito, cura, milagres, mas ele ensinou. O que ele mais fez nessa terra foi ensinar. E ele deixou um legado para nós, continuarmos a sua missão de ensinar a palavra. Mas antes de ensinar, a gente precisa viver com a nossa vida cada uma das coisas. Antes de ensinar, a gente precisa viver. Então Jesus, a cada instante, ele nos ensinava a ser humilde de coração, simples. Ele sempre nos ensinou a cada instante com a sua vida, com o seu exemplo. A cada instante Jesus estava no sermão, na montanha ensinando, nas beiras das praias ensinando. Ele realizava milagres. Quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, ele estava ali a tarde inteira, o tempo ensinando. E aí o povo teve fome. E aí naquele momento ele precisou fazer um milagre na multiplicação, para que as pessoas fossem embora alimentadas também no físico, não somente no espírito, não somente nas palavras que ele tinha liberado. Então nesse momento eu quero orar pela sua vida, que você seja desperto a entender que o reino de Deus é espiritual, é algo, não é humano, não é físico.
Quando você ensina a palavra, quando você ajuda o próximo, você está espalhando o reino de Deus aonde você vai. Amém? Vou orar com você nesse momento. Pai, abençoe esse filho, essa filha que assistiu essa palavra. Que, Senhor, o entendimento dele, o entendimento dela venha se ampliar, a visão venha se abrir, venha entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz e alegria. O reino de Deus é uma vida diferenciada dessas pessoas que vivem aqui na terra. Senhor, nesse reino físico, nesse reino humano. Que, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa palavra venha entender que ela pertence ao reino dos céus, que ela precisa ser uma cidadã dos céus e que o Senhor quer preparar ela para estar apta a viver no reino de Deus. Que ela vai entender que o reino humano está aqui nessa terra, mas o reino de Deus é aquilo que fazemos, é aquilo que semeamos na vida das pessoas. Que o reino de Deus não é visível, o reino de Deus é espiritual. Eu entrego, Senhor, esse filho, essa filha nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar poderosamente essa vida, que ela seja abençoada, esse tesouro da palavra, que é o reino dos céus, possa ser implantado dentro da vida dela e ela possa sair desse momento ouvindo essa palavra com uma reflexão. Eu preciso viver o reino de Deus. O reino de Deus precisa estar dentro de mim. Em nome de Jesus. Querida, querido, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você seja alguém que vive no reino dos céus, que o reino dos céus venha estar dentro de você. E você venha semear esse reino aonde você estiver. Que você venha ser luz, que você venha ser sal, que você venha fazer a diferença nessa terra, implantando o reino de Deus. Quando Jesus fez a oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele chamou o reino de Deus aqui para a terra. Como que o reino de Deus vem para a terra? Quando filhos e filhas entendem e começam a viver esse reino aqui. Porque o reino não é físico, não é algo espiritual, é algo de Deus. Então o desejo dele é que o reino dele viesse sobre a terra. As leis dele, os ensinamentos dele, e o entendimento dele viesse sobre a vida das pessoas para que elas vivessem esse reino aqui. Então venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Que essa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser vivida através das nossas vidas. Que Deus te abençoe com mais esse tesouro da palavra, que mais e mais nós possamos estudar e entender como nós precisamos aprender como a palavra tem tesouros para nos revelar. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.